Bem-vindo ao Compasso Simples. Muito obrigado. Quem é que é o João? O João é João Soares, que tem 65 anos, teve uma vida profissional ligada aos faróis. Nasci nos faróis porque o meu pai era faroleiro também. Portanto, tenho 65 anos, tenho 62 ligados à vida dos faróis. Atualmente estou reformado, reformei-me no passado mês de novembro. E pronto, e agora é passar os dias, entreter-me com alguma coisa que já não ligado aos faróis. E como é que é ter uma vida ligada ao farol? Assim, o que é que faz? Como é que funciona? Foi bom porque eu, para já, na minha infância, tive privilégios que muita gente da minha geração não tinha. Por exemplo, no farol, ali no farol da parte norte da ilha, farol do Albernaz, onde eu nasci, havia pelo menos 5 coisas que eu tinha que ninguém da minha geração tinha, que era a luz elétrica à noite, era só à noite, mas pronto, era luz elétrica. Tinha água canalizada, embora fosse de cisterna, mas era água canalizada. Tinha casa de banho, tinha telefone e tinha rádio, que o meu pai já tinha rádio nessa altura. E, portanto, nesse aspecto fui um privilegiado. A vida era um bocado difícil, o farol ficava a 3 km da freguesia. Só havia uma estrada em terra batida até o início dessa freguesia. O meu pai vinha-me trazer de moto quando era para ir para a escola. Eu tinha que atravessar a freguesia toda a pé. E depois, à noite, a operação inversa. Durante o inverno chegava, por exemplo, muitas vezes já de noite o farol. Porque primeira e segunda classe nós saíamos normalmente ali por volta das 3 da tarde, mas já a terceira e quarta classe aquilo já não tinha hora de saída, aquilo era quando calhava, quando o professor assim entendia. E pronto, os tempos eram bem mais difíceis, embora tivesse as benesses que muitos não tiveram. E como é que é o dia a dia no farol? Ou seja, Faróis, por norma, e então naquela altura eram bastante mais isolados, não havia televisão, pronto, havia rádio, mas era muito isolamento, sentia-se o isolamento. Embora nessa minha infância havia muitas crianças lá no farol, e pronto, sempre havia algum entretenimento e tal, mas era muito isolado. Essa parte não me deixa saudades absolutamente nenhumas. e como é que, o que é que faz no farol? Ou seja, qual é a função para quem não entende? Aquilo no farol, o faroleiro acaba por fazer um pouco de tudo. Temos que ser polivalentes, ou seja, as pinturas são por nossa conta, se partir um vidro nós temos temos que resolver o problema. Enfim, fazemos tudo, desde serralharia, mecânica. Hoje em dia os faróis estão todos automatizados, têm energia da rede pública, que torna tudo completamente diferente. Antigamente não, aquilo tinha uns geradores próprios, aqueles geradores de determinadas horas tinham que ser todos desmontados para fazer manutenção, e nós é que fazíamos isso tudo, desde as pinturas, limpezas daquele aparelho óptico, todos os serviços de farol, nós faroleiros é que fazíamos e ainda hoje fazem, embora esteja tudo automatizado, mas, por exemplo, a manutenção dos edifícios são os faroleiros que a fazem, desde cortes de relva, tudo, é o faroleiro que faz. E isso tudo aprendeu com o seu pai? Claro que, como nasci naquela vida, há muita coisa que eu aprendi quase sem querer, não é? Mas nós depois temos um curso de formação na direção de faróis, que é em Paço de Arcos, e aprendemos um bocado de teoria, alguma prática, e depois, ao longo da vida, vamos para os faróis, e ao longo da vida vamos praticando e vamos aprendendo. E como é que o barco, por exemplo, sabe onde é que está a chegar? Como é que O isso barco funciona? sabe porque os faróis, cada farol tem uma característica luminosa própria. Ou seja, num raio de 80 milhas não pode haver dois com a mesma característica. E, portanto, essas características estão todas definidas nas cartas náuticas. E, portanto, eles, ao verem a luz, o tempo de luz e o intervalo entre cada relâmpago, eles sabem a característica do farol e sabem onde estão. E como é que é? Houve assim algum episódio que tivesse passado lá com, assim, Olha, assim, algumas histórias de eu lembro-me, salvo erro, em 1963, há um navio grego que passou ali por fora do farol do Albernaz,
Estava muito mau tempo, muito nevoeiro, e que quando está nevoeiro cerrado o farol não serve muito pouco ou nada. E esse navio deu à costa na Fajã Grande. O Papa de Amadis, curiosamente, há lá um restaurante na Fajã Grande com esse nome. E o meu pai, curiosamente, estava de serviço nessa noite. E a conclusão a que chegaram é que os sistemas de navegação eram bem limitados naquela altura, com muito mau tempo. Diz-se que eles pensavam que estavam a deixar a ilha à sua direita e afinal a ilha estava à esquerda e foram para fazer uma correção do rumo e foram encalhar na Fajã Grande. Depois lembro-me de ver muitos barcos ali à volta, prestar socorro e com muito mau tempo. Os tripulantes, felizmente, não morreu ninguém, salvaram-se todos. Mas foi uma das histórias bem marcantes da minha infância. E como é que é, por exemplo, aqueles dias de tempestade, aqueles dias mais... Se vês como é que é viver... Aquilo era fechar as portas e as janelas e estar em casa e aguardar que o bom tempo viesse. E aquela zona lá do Albernage é muito ventosa, é muito, muito vento. Depois aqui, já como faroleiro, depois também fui faroleiro lá nesse farol. Eu entrei em 1981, fui parar o Nordeste, em São Miguel, farol da Ponta do Ornel. Estive lá de outubro a março de 82, em março de 82 fui para o curso para a direção de faróis. Regressei aqui depois do curso para o farol do Albernage, estive lá 6 anos. Depois fui 2 anos à terceira fazer uma comissão lá de 2 anos. Voltei mais 3 anos para o Albernage e depois tive 30 aqui no Farol das Lajes, que é aqui o pé. Sim, mas na sua infância já sabia que ia fazer essa vida? Ou seja, nunca houve um momento que se imaginasse fazer outra Nunca coisa? tive... Na infância perguntavam-nos às vezes o que é que tu queres ser quando fores grande e não sei o quê e tal. Eu nunca tive... Eu estava na tropa e eu lembro-me da minha mãe, um dia ligou-me e é que me avisou que estava com concurso aberto para os faróis. E eu se não fosse os faróis, se calhar o meu pai tinha uma lavoura na altura e eu se calhar ia ser aquilo. E então eu disse, bem, vou tentar. E tentei, concorri e fiquei. Na altura até foi relativamente fácil porque havia 12 vagas, só apareceram 7 concorrentes. Okay, Portanto, o pessoal todo foi todo admitido. E foi assim que começou. E como é que classifica a ilha? Ou seja, o que é que gosta mais aqui nas Flores? E as Flores, com todos os condicionalismos que têm, é a minha ilha. Eu não me vejo muito a viver fora da ilha. Gosto da ilha, sinto-me bem cá e, portanto, gosto muito de ir a outra ilha, estar lá uns dias, mas passados poucos dias já a vontade é regressar à minha ilha. Não sou mesmo daqueles que vive cá porque gosta de viver cá. Mas o que é que o chama mais aqui à ilha? Sabe? Não sei, esta paz, a beleza da ilha, com a idade que tenho, há coisas ainda que me surpreendem. Eu tenho dias que vou dar um passeio com a mulher e aprecio as coisas como se fosse pela primeira vez, quer dizer, não, sobretudo agora no verão, que a ilha está toda florida, os cheiros da natureza, tudo isso. Não passo sem isso. E qual é assim, o ponto da ilha que mais gosta? Tem assim algum favorito? Eu gosto muito das zonas de à beira-mar, porque, pronto, aliás é uma coisa que nós temos, eu acho que não há florentino nenhum, ou ilhéu nenhum, não há só os florentinos, que não olham para o mar todos os dias. O mar faz parte da nossa vida. Mas gosto muito da zona alta da ilha, a zona das lagoas, dos miradores, que alguns deles são de tirar o fôlego. Enfim, é um misto de sensações da beleza que esta ilha tem, realmente. E qual é a sua relação, por exemplo, com o mar? Ou seja, como estou num farol, olhava todos os dias e disse... Sim, o mar acaba por nós, como faroleiros, temos, pronto, ligação muito próxima com o mar. Depois, às vezes, acompanhar as embarcações de pesca. Por exemplo, sou radioamador, tinha um VHF que falava com as embarcações de pesca. Por vezes estavam a pescar em zonas distantes em que sabiam que tinham contacto comigo.
Também para eles era tranquilizante, porque sabiam que tinham em qualquer altura que precisassem, tinham ali um apoio. E o mar, nós vemos, nós temos nós aprendemos a fazer as nossas previsões do tempo, e o mar é um dos fatores que entra nessa equação. E, portanto, o mar, todos os dias ver o mar, todos os dias ver o mar, não falha. E o mar tem mudado ao longo dos anos? Sente, desde que começou... O clima tem mudado para todos, não é? Embora aqui nos Açores nós não tenhamos sentido tanto essas mudanças como se sente nos continentes, por exemplo, essas cheias que tem havido ultimamente e tal, o clima aqui mantém-se mais ou menos, estamos aqui no meio do Atlântico e pronto. Mas há diferenças, realmente há diferenças, mas... tivemos aí de vez em quando, agora na época dos furacões, dos ciclones, às vezes temos o azar de sermos atingidos por como foi no caso de 2019, aqui o furacão Lourenço, que destruiu o Porto. E olha, e até no meu serviço aconteceu uma coisa que é inédita, aqueles vidros que tem da cúpula, aquilo houve ali uma rajada tão forte que arrancou um vidro. O vidro partiu, mas foi sugado para fora, para o lado de fora. Então, foi uma coisa, a explicação que me deram é uma rajada tão forte, criou uma pressão tão baixa que arrancou o vidro. Já é uma situação inédita, nunca estava a ouvir falar, não... E foi assustador porque eu, quando me apercebi daquilo, lembrei, pronto, isto vai o primeiro, agora vai tudo. Mas não, aquilo acabou por ficar por ali. E de vez em quando, pronto, somos bafejados com essas tempestades. Esperemos que não volte a acontecer. E eu um pouco esqueci de perguntar, como é que é um farol por dentro, digamos? Como é que foi? Eu digo isto que nunca estive... O farol, como é que funciona? O farol tem aquela lanterna que vocês veem lá em cima, que chama-se a lanterna, que tem os vidros, aquilo é mais alto ou mais baixo, consoante o aparelho óptico que está lá dentro, ok? E, portanto, a função daquele aparelho aquilo tem uns prismas e que tem uma lâmpada lá no centro e, portanto, a função daqueles prismas é fazer a concentração da luz no centro, portanto, nós chamamos o relâmpago. E depois cada aparelho daqueles varia. Aquilo há várias categorias, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, segunda ordem, grande modelo, que é o caso deste aqui das Lajes. Depois alguns têm só 3 relâmpagos, outros têm 6. Por exemplo, o farol do Albernaz são 3 relâmpagos simples, os painéis estão a 120 graus. Este aqui são relâmpagos agrupados de 3, aquilo vocês veem passar 3 luzes, 3 relâmpagos, depois vêm outros 3, que é isso que define um pouco não, é que define a característica de cada farol. E depois aquilo que faz o movimento daquilo antigamente, e ainda esse sistema existe, e se for necessário utilizar, está lá. Aquilo era um pêndulo tipo os relógios de pêndulo. Nós tínhamos que, no caso deste farol daqui das Lajes, nós tínhamos que subir a torre de 1h45 em 1h45, tinha lá uma manivela, dávamos a puxar o pêndulo para cima, e depois ele vem descendo e fazendo o movimento, e agora está tudo elétrico, está tudo automatizado, tem 2 motores elétricos, para se um avariar haver redundância, e aquela óptica está a flutuar em cima de mercúrio, que ele tem um flutuador por baixo, está a flutuar em cima de mercúrio para ser levinho no movimento. E é basicamente isso o funcionamento depois vocês vivem... Sim, nós vivemos dentro do farol. Os faróis têm casa própria, têm uma habitação própria, são habitações que não estão mobiladas, as pessoas, pronto, quando há muitas mudanças têm que andar sempre com a casa às costas, digamos assim. Mas a casa é do farol. Os faróis todos têm uma casa para o farol. E como é que é? Já falou um bocadinho essa infância lá, sentia diferença em relação às outras crianças? Tinha rádio? Eu sentia, eu tive durante muitos anos, aliás, os primeiros dias de escola foram muito complicados para mim, porque eu estava habituado a brincar e a viver com aquele determinado grupinho, e as pessoas que eu não conhecia foi um bocado difícil. Quando vim para a escola, os primeiros dias não foram fáceis, porque eu não conhecia ninguém. Por exemplo, chegava-se às férias e aquilo era fechado no farol, praticamente, todo o dia.
Vinha com o meu pai às vezes à freguesia, mas pouco tempo. E era aquele grupinho que eu tinha ali, com esses davam tudo bem. Aquelas pessoas que tinham ali uns terrenos com vacas lá ao pé do farol, eu conhecia-os, esses se aparecessem tudo bem, mas se apareceriam pessoas estranhas, eu e os outros, nós não conhecêssemos, aquilo começava, cada um fugia para casa e escondia-se, não queria... foi difícil, essa parte. É uma vida um pouco solitária, não é? Sim, é. Hoje não. Hoje, graças a Deus, não. Há estradas boas para os faróis todos, toda a gente tem o seu carro, ou tem o seu meio de transporte, essas coisas todas, mas naquela altura era complicado. Hoje em dia ainda se vive no farol, ou seja, Sim. sempre todos vivem sempre. Ainda vivem no farol. Com a automatização reduziram no pessoal. Por exemplo, eu lembro-me deste farol das Lajes haver 4 famílias, 4 faroleiros. Atualmente, a partir da altura que automatizaram o farol, reduziram para 2 e todos os faróis que foram automatizados reduziram no pessoal. E como é que é? Agora isto está reformado, não é? Sim, graças a Deus. Como é que tem sido a sua vida? Que planos tem para a sua reforma? Olha, eu agora que estou reformado, eu pensei que ia ser mais difícil, devido aos anos todos mas adaptei-me muitíssimo bem, porque eu também... a minha casa é aqui a 2 km do farol. E eu ficava no farol no dia que estava de serviço, o dia de folga estava em casa, portanto não foi assim uma coisa muito violenta, digamos assim. E estou muito bem adaptado, não estou a sentir falta. Agora tenho um netinho, o meu netinho preenche-me e tenho um hobby que é o radioamadorismo, que passo horas no radioamadorismo. Como é que começa essa paixão pela rádio? Olha, a paixão para a rádio começa desde pequenino. Eu lembro-me que nesse farol do Albernaz, onde na minha infância, havia lá um rádio que eles falavam para a capitania, para Santa Cruz. E eu achava piada aquilo. Depois, quando fui para a tropa, entrei em setembro de 79 até dezembro de 80, fui para as transmissões. E nós tínhamos uma parte do serviço, fazíamos de telefonista e fazíamos de rádio, mensagens para a Horta, para São Miguel e para a base aérea número 4. E depois, no Farol das Contendas, tinha lá um amigo que era radioamador, comecei pelo CB. O CB não precisava de grande coisa, não precisava de licenças, não precisava de nada disso. Vim para o Albernaz em 90, mas o CB, aquilo é uma frequência que aquilo só quando Deus quer é que há propagação. E depois houve, isso foi em 1990, em julho. Em novembro aparece a oportunidade de fazer exame para radioamador e fiz. E pronto, e a partir daí foi sempre a andar. E como é que tem sido estas novas evoluções? Como é que tem adaptado a evolução da rádio? Adaptei-me bem. O radioamador, há indicativos, eu não digo olá, aqui é o João Soares, não, é o C8 Alfa Índia. C8 porque é os Açores. Normalmente as ilhas começam, o indicativo, o prefixo é CU. E começava Santa Maria CU1, CU2 São Miguel, CU3 terceira, até que as flores é CU8. E depois aquilo começa pela ordem alfabética. CU8 Alfa Alfa, CU8 Alfa Bravo, sou o CU8 Alfa Índia. E portanto eu na rádio não digo é o João Soares, é o CU8 Alfa Índia. E portanto tenho licenças passadas pelo ICP, pela ANACOM. Portanto eu assim que digo o meu indicativo, toda a gente sabe quem eu sou. Okay. Sou obrigado a fazê-lo. E portanto ali a coisa é um bocadinho mais séria do que o CB. E depois é as pessoas que se conhecem, conheço gente, sobretudo aqui a nível sul e a nível continente, pessoas que já conheci pessoalmente, derivada à rádio. E depois há experiências engraçadas, como, sei lá, pedir um medicamento para o Canadá numa segunda-feira à noite e na quarta-feira de manhã estarem-me ligado a SATA que o medicamento já estava em Santa Cruz. Porquê? Tinha um amigo meu no Canadá que conhecia muitos pilotos da TAP, tinha um irmão dele que era controlador aéreo em Lisboa, ele entregou o medicamento a um comandante da TAP, que chegou a Lisboa, o irmão recebeu,
manda para outros comandantes para São Miguel. Um indivíduo também que era rádio amador, trabalhava nas cargas, recebe um medicamento, vai para o pulmão no outro comandante e chegou aqui em menos de 48 horas. E pronto, e em caso de catástrofes, então o rádio amador está sempre presente. E é algo difícil. Somos um bocado desvalorizados nisso. É difícil de aprender isso? Aquilo tem que saber um bocadinho de eletricidade, um bocadinho de eletrónica, aquilo é uma prova prática, uma prova teórica. Pronto, para mim não foi muito difícil, mas também as pessoas conseguem, têm acesso praticamente aos testes. Os testes não quer dizer que seja aqueles que vão ser feitos, Sim, mas para terem a noção daquilo e têm a explicação daquilo tudo, daquela matéria toda. Embora hoje está um pouco diferente, porque eles alteraram um bocado aí a legislação e as coisas estão um pouco mais complicadas, há pouca gente a concorrer porque eles dificultaram-nos aí um bocado a vida, mas mesmo assim vai aparecendo alguém de novo. E em caso de catástrofe nós estamos sempre lá, que é isso que dói muito. Dói muito à Proteção Civil, porque nós somos muito desvalorizados e agora aqui vou fazer um pouco puxar a brasa à minha sardinha. Não, mas é verdade. É verdade, os radioamadores normalmente só se lembram deles em caso de catástrofe. E porquê? Porque em caso de... Nós falamos sempre. Já os sistemas, os CIRESPs, vê-se o que é que se passou no continente com aquela situação toda. Os radioamadores falam sempre. E isso, eles têm muita dificuldade em aceitar. Eu, por exemplo, aqui quando é do Furacão Lourenço, nós ficamos sem comunicações. A ilha toda ficou a partir da 1 da manhã, salvo erro. A própria Proteção Civil tinha montado em Santa Cruz, no chamado centro de crise, que era nos bombeiros em Santa Cruz, na véspera de tarde, ligaram-me, e tal, nós gostávamos de fazer uns testes, ver se isto está a trabalhar e tal. E fiz, e comprometi-me que qualquer coisa que fosse necessária da minha parte, estaria lá. Só que de noite, quando a coisa complicou, eu bem que chamei por eles, eles nunca me responderam. E quando parti aquele vidro no farol, o capitão da Porto da altura, que estava lá nos bombeiros em Santa Cruz, eu precisava de falar com ele. E eu, para falar com ele, foi através de um radioamador de São Miguel, que, por sua vez, conseguia entrar em contato com Santa Cruz através dos bombeiros, salvo erro, de São Miguel. Não sei então se por via satélite, como é que foi. Mas eu, para contatar, foi via São Miguel, através de um radioamador, que fez o favor de estar toda a noite lá também, a acompanhar o evoluir da situação. E pronto, na altura até o Presidente do Governo Regional fez um agradecimento aos radioamadores e tal, mas nunca fomos muito valorizados em relação a isso. Eu tenho uma história muito engraçada. Em 1993, na altura as comunicações era uma torre que tinha no Morro Alto e era tudo via feixes artesianos para a horta. E há um raio, um relâmpago, uma trovoada muito forte e aquilo queima tudo. A ilha fica completamente às escuras em termos de comunicações. Isso nessa altura deu-me um bocado deu-me trabalho, mas foi por gosto e deu-me bastante gozo na altura. Porque a minha casa ali no farol parecia quase uma estação dos Correios. Aquilo era pessoas... Porque nós tínhamos umas frequências pré-definidas e eu sabia que a qualquer hora do dia ou da noite, quando chamasse, que havia sempre alguém à escuta. E, portanto, havia pessoas... Em termos de transportes, a SATA continuou a viajar sem problema. Havia pessoas que tinham familiares internados em hospitais, por exemplo. E queriam saber os familiares como é que estavam. Iam ter comigo o farol, comigo e outros colegas na ilha que fizeram o mesmo. E eu chamava, havia alguém, dizia, olha, tenta-me saber esta pessoa no hospital tal, se está bem, que os familiares querem saber. E as pessoas mantiveram-se informadas e tinham essas informações todas. E a situação que mais nesse mesmo período, a Rádio Naval aqui acabou em dezembro de 93. E isto foi, salvo erro, no mês de novembro. Havia um marinheiro aqui que deu um AVC e comunicar para fora da ilha como é que vai ser. Ele, como militar, tinha que falar com a Rádio Naval da Horta. Eu, por acaso, na altura tinha licença para falar nas bandas marítimas, mas se não tivesse, tinham feito da mesma maneira.
fui ali à pressa fazer uma antena para aquela frequência que chamei para a Rádio Naval da Horta. A senhora tinha, a que estava lá, a mulher dele, tinha 3 ou 4 filhos, todos pequeninos. E eu consegui falar com a Rádio Naval da Horta, eles trataram das passagens, trataram de tudo. E isso ainda mexe um bocadinho comigo, porque a senhora estava lá sentada num sofá, lá onde eu tinha os rádios, e quando acabei isso, olha, está resolvido, e as lágrimas corriam em catadupas. E foi tudo resolvido, e foi das cenas que mais mexeu comigo. E que eu senti a utilidade do que é ser rádio amador, quando as pessoas se dedicam àquilo e percebem a verdadeira essência do rádio amadorismo. Curiosamente, muitos anos depois, estou um dia aqui na minha freguesia, na fazenda, por esta altura do Espírito Santo, estava lá na cozinha, que eu também faço as chamadas sopas do Espírito Santo. E estava na cozinha e foram chamar para mim, olha, está ali uma pessoa, queria falar contigo, e não sei, mas quem é? E disseram-me um nome, mas um nome assim, não me disseram o nome bem certo. E eu cheguei cá à sala e ele estava lá a comer, mais a mulher e um dos filhos, ou um ou dois. E nunca mais tinha sabido nada dele. Sim. Ele acabou por sair das flores, foi tratado, ficou bom, graças a Deus. E é uma das histórias mais marcantes que eu tenho no rádio amadorismo, sem dúvida. Sim, às vezes não é valorizada, mas... É valorizada para as pessoas que o sentem. Sim. Os meios oficiais é como disse, e repito, os meios oficiais é que não nos valorizam muito, porque eles é que têm e gastam milhares e milhares, às vezes, em equipamentos e em coisas, e depois nem sabem trabalhar com aquilo, na maior parte das vezes. E pronto. Eu não tenho muita afeição por essa proteção civil. Não. Acho que é o maior servidor de dinheiros deste país para muito pouco. Os bombeiros respeito muito. Agora a proteção civil a nível de cúpulas, para mim, deixa muito a desejar. E onde é que imagina a ilha daqui a 5, 10 anos? Isto está ficando cada vez menos gente na ilha, porque as entidades empregadoras são poucas. Hoje em dia quase toda a gente, para ter alguma coisa ou para tentar ser alguma coisa, tem que ter um curso superior. Depois não tem oferta cá na ilha. Há cada vez mais estrangeiros a viverem cá. Não sei, não faço ideia como é que isto será daqui a 20, 30 anos, sinceramente, não faço a mínima ideia.